O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente traz alguns aspectos da análise do mérito pelo ministro Luiz Fux, mas ainda falando das preliminares, porque foi algo que realmente chama bastante atenção e muda o curso da história, quando ele diz, olha, é absolutamente nulo esse processo tramitando no Supremo Tribunal Federal com 8 réus que não têm foro por prerrogativa de função. Algo bastante simples, claro e de fácil entendimento para quem acompanha. Mas não foi esse o entendimento do ministro relator, Alexandre de Moraes, e também Flávio Dino. A gente lembra que o ministro Luiz Fux segue lendo seu voto agora em relação às condutas do almirante Almir Garnier. A gente segue acompanhando a leitura desse voto. Logo mais a gente traz atualizações para a nossa audiência. Boa noite, Silvio. Olá, boa noite, Pioto, Ana, Augusto, meu irmão, boa noite vocês que nos acompanham. O voto do ministro Luiz Fux, sobretudo, é um alento ao direito, é um alento para o direito, é um alento para o judiciário brasileiro, para a história, é um alento para toda a praça dos três poderes, para a Constituição, para o devido processo legal, para o ordenamento jurídico, porque ali está, neste momento, porque ele continua lendo, um juiz de verdade, talvez o único que tenha na corte, mas um juiz que, antes de mais nada, antes de redigir o seu voto, ele olhou para o espelho. Ele olhou para o espelho retrovisor, inclusive. Ele lembrou, desde quando ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, na cadeira que era de Eros Grau, em 2011, e antes disso, passara 10 anos no Superior Tribunal de Justiça, lembrou da formação dele, da formação de juiz, de magistrado, e não de político. O voto dele, sobretudo, também é de uma superioridade intelectual em relação ao que já vimos de Alexandre de Moraes, que despejou bile, raiva e vingança, inclusive demonstrou isso com as suas feições, e também do deboche do voto de Flávio Dino, que conseguiu brincar com o Mickey, brincar com o cartão de crédito. O ministro Luiz Fux não. O ministro Luiz Fux foi aos pontos corretos, foi aos fatos. E, usando a expressão que ele mesmo empregou, a luva e a mão, fatos que configuram provas, né? Provas estão ali, como a luva e a mão, e não há provas. O conjunto probatório é nulo. Ele desconstruiu a peça acusatória que Paulo Gonet assina. Ele se comportou como um juiz. Paulo, só citar 2 pontos aqui de forma muito breve. Ele várias vezes fez menção ao então decano na época do julgamento do mensalão, ação penal 470, lá em agosto de 2012, Celso de Mello. Várias vezes ele citou Celso de Mello e disse que conversa diuturnamente com Celso de Mello. Sabemos a influência de Celso de Mello nos ministros que julgaram o mensalão. 4 deles, 2 nesta turma, Fux e Carmen Lúcia, participam desta ação penal 2668. Portanto, esses ministros talvez tenham a memória do que foi a ação penal 470. Inclusive, no decorrer, foram 53 sessões, 138 dias. É impossível esse tsunami de dados ser levado a julgamento em 4 meses, que foi o tempo do final, ali, da fase de interrogatório, até o início do julgamento. Então, eu acho que esse ponto é importante, chamar a atenção. E por último, e finalizo, além de Celso de Mello, ele deu um recado muito claro para o presidente desta turma, Cristiano Zanin. Ele lembrou o caso do presidente Lula da Silva. E Zanin foi advogado, até outro dia, de Lula da Silva. Por menos, o caso voltou para a primeira instância. E ele disse com todas as letras, se é para julgar o presidente Jair Bolsonaro como presidente, sobe para o plenário. Do contrário, desce, porque aqui não é o lugar. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.